Boa noite, meus amigos do CEAL. Como estamos? Estamos todos em paz? É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma reunião, né? Deixa eu entrar aqui nas minhas redes sociais, já estou vendo aqui que nós já estamos ao vivo. Vou só compartilhar, já vou falar com vocês. O pessoal que está chegando aqui, olha aí. Ó, tá vendo? Eu já estou ao vivo aqui, ó. Deixa eu ver, tentar tirar o áudio aqui. Me pegou de surpresa aqui. Aqui, deixa eu compartilhar. O pessoal tá chegando, coisa boa. Só alegria aqui com vocês, né? Olha, já tem um monte de gente ao vivo. Coisa boa, o povo chegou cedo hoje. O povo disposto a estudar, como sempre diz meu amigo Marquinho. O pessoal gosta de estudar. Oi, Clícia, Edirce. O celular deu uma travada aqui, então eu vou acompanhar por aqui. Meu celular simplesmente travou. Acontece, né, gente? Disse, está dando boa noite. A Flor já está compartilhando. Olha aí a hashtag Somos Todos Ceal aparecendo. Boa noite, Marquinho. Coisa boa. Estava falando em você nesse momento aqui. Olha aí, o pessoal está chegando aqui. Meu celular não está respondendo. Aconteceu alguma coisa aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar, tá vendo? Mas acontece, não estou conseguindo acompanhar vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, olha aqui, então o pessoal está chegando. Vou tentar reiniciar aqui para poder a gente ir vendo aqui, acompanhando as questões colocadas por vocês. Olha, a Júlia tá dando boa noite. A Ana tá dando boa noite. Que coisa boa. Fernando, né, tá aqui conosco. Roxane, minha amiga, junto com o grande Luguito, que deve estar por perto, pelo menos ouvindo um pouquinho. E a gente está aqui. Hoje vai ser mais uma noite especial de estudos, né? Vamos focar em como formar os grupos particulares, vamos trabalhar essas ideias tão interessantes que de repente apareceu aqui, ali, né? Começou a surgir umas questões interessantes, né? Todo mundo começou a gostar da ideia e outros grupos estão aparecendo, outros grupos estão se formando, e eu pretendo falar sobre isso. Esses estudos dos grupos particulares fazem parte de um estudo que eu estou planejando para um seminário sobre espiritismo no Brasil, as suas características, o modo como ele se propagou, né? Então eu tenho usado esses estudos de férias do CEAL, dos grupos particulares. Olha, minha querida Tereza Neuma, Rafael Cartacho, esse pessoal já estou com tanta saudade, porque na próxima semana eles vão estar no grupo de formação mediúnica e eu não vou poder estar interagindo com vocês aqui diretamente, né? Que é o grupo de formação mediúnica, começa na próxima quarta-feira, a segunda parte, né? Então, Rafael, Júlia, todo mundo assim, poxa vida. A Magda, boa noite. Está dando boa noite. Eu não vi a pergunta. Ah, é, eu não entendi. Cícero Lopes, eu não entendi. Será que Cícero Lopes sou eu? Mas tudo bem. A doação para os idosos, como sei detalhes. Você fala com a gente no direct no Instagram, tá, Magda? Fala lá no direct que a gente te dá todos os detalhes. Olha a Maria do Carmo aqui online, que coisa boa. O Roger, com a família dele, assistindo, meu grande amigo Francisco José. Deixa eu ver quem está mais ao vivo. Ana, vai me ajudando aí que eu estou tentando abrir aqui meu celular, que ele deu uma travada. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu acho que o meu celular teve uma síncope, né? Ele teve como diz na revista Espírita, ele teve uma apoplexia. Vou chamar aqui o Dr. Demé para salvar aqui meu celular, porque ele travou. Não sei o que foi que aconteceu, ele simplesmente travou. E eu quero compartilhar esse estudo, porque esse estudo é muito importante, tem que ser compartilhado, né?
Ok. Bem. Aqui, deixa eu ver. Aqui, para mim, deixa eu ver. Está ao vivo. Vamos fazer a nossa prece, depois eu vejo essas questões aqui. Peço a todos aqueles que puderem, que compartilhem, né? Quem ainda não compartilhou, quem não está podendo ainda vai compartilhar, aproveitem esse momento para compartilhar, tá bom? Deixa eu tentar só, não sei se ele está girando. O pessoal está reclamando porque eu estou olhando para baixo, né? É porque realmente aconteceu um fenômeno aqui, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu vou tentar salvar aqui o celular. Vamos fazer a nossa prece inicial. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos permite de estarmos aqui reunidos em teu nome. Rogamos a assistência dos bons espíritos e, em especial, rogamos na presença de Allan Kardec, que preside os estudos das quartas-feiras do CEAL, que Kardec possa nos inspirar o bom senso, a lucidez e as escolhas que precisamos fazer para a nossa existência. Rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, que nos oriente, nos ampare, e em nome de Deus damos por iniciado o estudo desta noite. Que assim seja. É isso, meus amigos, vamos lá, vamos estudar, né? Tem muita gente para participar hoje, o pessoal que está compartilhando, né? Tem muita gente amiga aqui, e eu estou aqui tristinho só por não estar podendo compartilhar com todo mundo que está pedindo, mas é isso. A gente vai estudar um trecho, né, do Livro dos Espíritos. Olha o pessoal do Grupo Espírita Viana de Carvalho, meus amigos. Adoro o pessoal do Grupo Viana de Carvalho, muita gente boa, e a gente ainda vai lá. Socorro de Sales, Ana Guiar passou ali, né? Socorro de Sales lançando a hashtag Somos Todos Ceal, colaborando. Centro Espírita Manjedoura de Belém está aqui com a gente, né? A Mônica Barbosa, que está prestes a assinar o seu contrato, ela já disse que vai assinar, já está ali pensando, então a gente já está aqui. Olha, quando a pessoa diz para mim que vai assinar a carteira aqui no CEAL, eu fico tão feliz. Não é? Todo mundo que sabe, me conhece, sabe que a gente fica assim. Kátia, eu preciso falar com você. Amanhã tem reunião da federação, preciso que alguém vá. Eu irei participar uma parte, mas não consigo ficar até o fim. Acho que vamos lá, vamos nos nossos boa noites iniciais. E vamos começar o nosso texto. Olha aí, o João, o pessoal chegou. Vamos lá, Ana, vamos colocar o texto aí para a gente dar uma ideia. Vou fazer alguns breves comentários e depois eu prometo que serão breves comentários. Eu não vou, como é que se diz? Eu não vou enganar vocês, tá? Eu acho, meus amigos, consegui. Foi só pedir o Dr. Demer, meu celular voltou ao normal. E eu vou compartilhar agora mesmo. Pronto. Isso, olha aí. Me perdoem, tá, gente? Eu estava olhando aqui para baixo, é só para compartilhar isso aqui. E o pessoal está pedindo... Ah, tá aqui. Vamos agora mandar em lista. Graças a Deus eu consegui aqui. Então, perdoem aí o fato de eu estar olhando para baixo e não estar... É que eu estava com o celular literalmente possuído. Mas agora ele foi... Ó, vocês vão ver quem faz parte da lista, que vocês vão receber agora. Ó. Todo mundo recebeu. Pronto. Então vamos lá, vamos estudar com Kardec. Diz Kardec. Isso está nas conclusões, item 6 do Livro dos Espíritos. Estamos usando o IPEAC. Se você quiser usar o IPEAC, usar o Kardecpédia, dá certo os dois. Falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações,
se terá minado a base. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Pronto, acho que eu pulei aqui. Volta aqui, Ana. Hoje, para ninguém tem segredo. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultava do vulgo. Nossa, gente, eu estou perdidinho, hein? Desculpem, eu vou ler de novo, porque senão eu não estou conseguindo raciocinar bem. Aqui estou com 2 páginas abertas e deu esse problema. Mas agora vai. O Cícero hoje parece que não está meio alterado, né? Mas vamos lá. Começando. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos, que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredos. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja para todo mundo. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte dos que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão ao alcance de toda a gente e todas a elas recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Poderão proibir que sejam obtidas em público? Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Ora, podendo todos ser médios, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo, entre em comunicação com os espíritos a despeito dos esbirros e mesmo na presença deles? Se as proibirem num país, poderão obstar que se verifiquem nos países vizinhos, no mundo inteiro, uma vez que nos 2 hemisférios não há lugar onde não existam médiuns? Para se encarcerarem todos os médiuns, seria preciso que se encarcerasse metade do gênero humano. Chegassem mesmo, o que não seria mais fácil, a queimar todos os livros espíritas e no dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte de onde dimanam e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. Eu escolhi esse texto, que a gente vai falar de formação de grupos particulares, para fazer alguns esclarecimentos que algumas pessoas não conhecem muito bem, né? Tem algumas dúvidas ainda relativas ao Espiritismo. Olha, voltando lá para o início, Ana, a gente só vai trabalhar esse parágrafo. Primeiro, o Kardec faz uma observação que ela é muito mal entendida pelas pessoas. Deixa eu ver aqui como é que vocês estão aqui. Estou vendo quem é que o pessoal está compartilhando aqui a minha sala. O pessoal está participando via sala. Muito bem, pessoal. É isso aí, colaborem. Ele diz assim, ó, falsíssima ideia formaria quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. Então, muita gente pensa assim, olha aqui, está dito que você pode ser espírita, mas não precisa, não tem a ver com comunicação. Esse negócio de ficar atrás de obter comunicações, isso
é equívoco, é uma coisa de místico, é uma coisa de quem está atrás de que os espíritos estejam sempre falando, porque está escrito aqui, ele diz aqui que a sua força está na filosofia. Ele deixa bem claro que a força do espiritismo está na filosofia e no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Mas o que ele está falando ali é de manifestações materiais. As pessoas achavam que a força do espiritismo estava num espírito que faz uma mesa se mexer, numa cadeira, e era isso que, se proibir isso, pronto, acabou-se. Então, por quê? Porque as pessoas achavam que o fenômeno de efeito físico era a força do espiritismo. E o Kardec diz, não. A força do espiritismo está no apelo, na filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Tudo em espiritismo é um chamado à razão, ao bom senso, a bem pensar. Por quê? Porque a gente já viu que a consequência do espiritismo é a felicidade. Então, eu tenho que chegar na felicidade através do uso da razão. Essa é a proposta espírita. Que a gente possa ser feliz usando sempre a razão. Depois ele vai utilizar uma estratégia de dizer, olha, o espiritismo sempre, o fenômeno espírita sempre existiu. Na antiguidade ele já era estudado, só que ele era estudado de uma forma escondida do vulgo, as pessoas não podiam ter acesso. Hoje nós vivemos uma época que não tem mais segredos, é preciso falar sobre o espiritismo, a gente precisa ter medo, a gente tem que dizer do fenômeno com tranquilidade. Por quê? Porque nada no espiritismo é místico, não tem alegorias, não tem nada suscetíveis de falsas interpretações, é tudo feito de forma muito objetiva, explicando por quê. Nós aplicamos magnetismo, explicando por quê. Nós fazemos as reuniões de cura, explicando por quê. Como se dão as curas, como se dão as moralizações dos espíritos. Tudo a gente faz com muita clareza, mostrando o que é, como é que ocorre. Nada de místico. E aí ele diz que o objetivo, o que o espiritismo quer ser compreendido. Porque é chegado o tempo que a nossa relação com Deus vai precisar desse processo de utilização da razão, para que a gente possa mudar os nossos hábitos. É óbvio que algumas pessoas nem precisam, essas pessoas elas já fizeram um processo, essas pessoas é um outro passo. Mas para aqueles que ainda precisam do uso da razão, porque às vezes não entenderam, e como elas não conseguem entender, elas não conseguem mudar, está aí o espiritismo. Eu estou dizendo isso, deixando isso bem claro, porque eu não quero duvidar da fé alheia, daquela pessoa que não compreende, mas tem fé. Não dá para a gente duvidar do espaço dele, não é isso que aqui a gente quer fazer. O que a gente quer, de fato, aqui é perceber que o espiritismo é para a razão, para aqueles que têm uma necessidade de compreender. Então, ele deseja tudo às claras, não reclama a crença cega. Não é para acreditar porque o Cícero está dizendo, porque a Ana está dizendo, porque um palestrante tal disse. Não. É para você crer porque você compreendeu. E aí exige esforços, exige outras leituras. Você tem que ver se aquilo que está sendo dito está de acordo com os princípios doutrinários, se não se choca com a ciência estabelecida. Porque você tem uma ciência, a gente não pode dizer as coisas, a gente não pode jogar toda a compreensão de ciência fora, tudo aquilo que a ciência nos apresenta, porque a ciência também é um avanço que Deus permite. A ciência não sabe tudo, mas ela sabe muitas coisas. Tem elementos que ela não compreendem, que a própria ciência tem seus limites, mas você não joga a ciência fora. Assim como a filosofia não responde tudo, mas você não pode deixar as especulações filosóficas de fora.
Você tem que somar. E o Espiritismo tem a sua filosofia, tem os seus conceitos, mas ela dialoga naquelas áreas onde é possível dialogar, ela dialoga junto. Não muda porque uma ciência está dizendo alguma coisa, mas também não deixa de lado uma opinião. A gente tem sempre que estar dialogando. Por isso que não tem crença cega. Ela quer que você saiba por que crer. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que apoiam no nada. Então a gente está ali sempre usando razão. Aí agora aqui ó, ele pergunta assim, ó, obstáculos que tentassem oferecer a liberdade das manifestações poderiam abafá-las? É possível impedir que as manifestações sejam abafadas? Não. Não dá. Os espíritos estão se manifestando o tempo inteiro. No momento aqui que esse livro foi escrito, o Kardec está dizendo, produziram um efeito de todas as perseguições, descitar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Então, esse é um papel inicial. Olha, vamos ver o que é que está acontecendo. Ainda hoje acontece a mesma coisa. A gente percebe todos os dias, pessoas me ligam, mandam mensagens, e entre jovens é muito comum, os jovens, assim, tendo percepções, os jovens tendo visões, sonhos, não conseguem dormir. E o que é isso? Se não um chamado para que esse mesmo jovem, que às vezes está tão envolvido nas questões da matéria, porque ele é criado nesse século, nesse milênio, essa geração milenial surgida depois do ano 2000, onde o chamado da matéria é muito forte. Então agora ele está tendo percepções para acordar para uma nova realidade, para perceber que todo o progresso material, tudo aquilo que a gente recebeu, não dá conta de responder a todas as nossas inquietações. Então você percebe que ainda tem esse mesmo papel de que despertar a curiosidade, desejar conhecer o que tem o proibido. De outro lado, se as manifestações fossem privilégio de um único homem, sem dúvida que, segregado esse homem, as manifestações cessariam. Por isso que não pode existir médium especial. Por isso que não pode existir um médium que seja melhor do que outro. Não existe esse endeusamento da figura do médium. Não faz o menor sentido prático, a gente já sabe, o Kardec vai trabalhar aqui, mas aqui nós estamos vendo esse texto é de 60, não é da primeira versão, é da segunda versão, mas aqui já está muito claro para ele. Se você tem um médium que é o centro de tudo, se esse médium falir, cair, se ele não puder mais, acabaria a doutrina. Por isso que não tem um único homem. Infelizmente, para os seus adversários, as manifestações, estão ao alcance de toda a gente e todos a ela recorrem. Veja, como é que ele começa dizendo que a força não está nas manifestações? É que a gente não pegou aquele pedacinho. Não está nas manifestações materiais, era nos efeitos físicos que ele estava falando. Mas ele está dizendo aqui que as manifestações dos espíritos estão ao alcance de toda a gente. E todos a eles recorrem, desde o mais pequenino até o mais graduado, desde o palácio até a mansarda. Ou seja, os espíritos se manifestam em todos os lugares e todos nós podemos recorrer aos espíritos. Todos, do mais pequenino ao mais graduado, do lar mais humilde ao lar mais materialmente, né, assim, sofisticado. Em todos os lugares, todos nós podemos evocar os espíritos, todos nós podemos ter contato com os espíritos. Por quê? Porque cada pessoa que à noite, antes de dormir, pedir ao seu anjo da guarda a proteção, ela está estabelecendo uma manifestação com o espírito superior. Ele tem que pedir todas as noites. Então, no mínimo, a gente deveria ter contato com o nosso anjo da guarda. Por isso que todos, em determinado nível, todos somos médiuns. E aí ele vai dizer assim, poderão proibir sejam obtidas em público. É verdade, você poderia fechar grupos espíritas, você poderia dizer, aqui espíritos não se manifestam em reuniões públicas. É verdade. Aí ele diz, sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. É na intimidade que os espíritos estão, onde eles atuam. Por isso que a gente diz, os grupos particulares, os grupos íntimos,
são os mais apropriados para receber as mais belas comunicações, as melhores moralizações de espíritos endurecidos. São os grupos particulares. Por quê? Porque nele tem maior homogeneidade, todo mundo pensa junto, ninguém fica brigando pela cor da tinta do centro, você tem que abrir uma porta, você tem que colocar um ar-condicionado, você tem que derrubar uma parede, ninguém está brigando por isso, ninguém está brigando porque quer ficar ali entregando mensagem no portão, porque já faz isso há 20 e tantos anos. Até a cadeira já tem dono, ninguém, na intimidade não tem, porque é uma família, são amigos muito próximos, é na intimidade que as melhores comunicações surgem, é na intimidade. Depois, Kardec está dizendo assim, ora, podendo todos ser médiums, todos ser médiums, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete, o prisioneiro no seu cubículo entre em comunicação com os espíritos a despeito dos esbirros e mesmo nas presenças deles? Olha isso. Eu vou parar aqui, que é o que eu queria levantar, que a gente vai tratar de grupos particulares, só para mostrar o que Kardec está dizendo. Ó. Podendo todos ser médiums, quem poderá impedir que uma família no seu lar, vejam onde é que os grupos surgem? Uma família no seu lar. No silêncio, um indivíduo no silêncio do seu gabinete. Olha as comunicações de intimidade que você evoca, o seu anjo faz no seu íntimo, sozinho no seu gabinete. No local que você tiver, né? O prisioneiro. Olha os bons espíritos se manifestar lá. Para apoiá-lo, para erguê-lo, para modificá-lo. As pessoas pensam que as pessoas más, assim, do ponto de vista social, aquelas que teve problemas, que elas não têm anjo da guarda. Deixa eu só falar aqui com os bastidores. Eles têm. E estão lá os espíritos querendo ajudar. Então, esse texto está na conclusão do Livro dos Espíritos. Eu estou trazendo ele para mostrar para vocês isso. As manifestações materiais não são mais importantes, mas ninguém pode dispensar a presença dos bons espíritos. A gente não pode passar pela nossa cabeça que é possível fazer as nossas reuniões sem a presença dos bons espíritos. Outra coisa que nós temos que lutar para trabalhar um preconceito é que nós só temos as nossas comunicações se for num grupo espírita. Isso não está em Allan Kardec. Isso foi criado no chamado Espiritismo Brasileiro, que depois a gente vai estudar sobre ele, os avanços que esse Espiritismo Brasileiro trouxe enquanto difusor do conteúdo espírita e algumas coisas que foram colocadas que não tem. Eu participei de um debate, estou só esperando a Ana me avisar que os grupos que vão participar hoje está pronto, o primeiro grupo. Eu participei de um debate onde a pessoa defendia que, e é um grupo destinado a estudar Allan Kardec, que não existe reunião espírita com uma pessoa só. Eu digo assim, olha, você pode não ter reunião, porque para reunir, você está usando um conceito que tem que ter mais pessoas, né? Mas manifestação dos espíritos pode. E a pergunta lá não era reunião, era sobre desenvolvimento da mediunidade. E a pessoa queria porque queria. O desenvolvimento da mediunidade, Kardec tinha dito que só pode ser no grupo. E eu disse, olha, não tem. E eu coloquei esse trecho aqui para dizer, ele dizendo, o indivíduo no silêncio do seu gabinete, o indivíduo sozinho, recebendo as suas comunicações. Deixa eu ver aí o comentário da Magda, que eu não consegui ler, né, enquanto o pessoal chega. O fato de eu crer, porque faz sentido para mim, além de já ter presenciado incorporações e ter déjà vu, por ter obtido resposta quando bateu o desespero, para mim é claro e quero aprender a ser médium para sentir respostas para a minha evolução moral e ajudar os outros que eu puder. É exatamente isso. A mediunidade é uma ferramenta para ajudar no nosso progresso individual, né? O nosso progresso individual é assim, dessa maneira que se dá,
e sempre tentando ajudar, fazer o máximo de bem a todos que a gente puder. Mas primeiro para o nosso progresso individual. Nós temos que, através da ferramenta chamada mediunidade, melhorar, combater os nossos vícios, né? O apego às más paixões. A mediunidade é para isso, é para a nossa transformação moral. A Vanusa está dizendo, na intimidade a gente percebe muito mais os espíritos e o nosso anjo da guarda. É esse o caminho, a gente tem que ter, porque o nosso anjo da guarda está lá querendo que a gente pare de ser essa pessoa briguenta que a gente é, que a gente controle os impulsos, que a gente se sinta melhor, né? Então, que a gente modifique aí o nosso proceder. Deixa eu ver como é os comentários. Eu acho que teve 2 comentários da Clícia, eu não acompanhei, Ana. Aqui é o da Ana. As evocações da intimidade quebram qualquer tentativa de institucionalizar as reuniões espíritas. É o que ele está dizendo aqui, né, Clícia? Ou de, digamos assim, aprisionar, dizer, ó, é só aqui. Não, todo mundo é livre para receber comunicações espíritas. É porque as pessoas pensam que receber comunicações espíritas é para divulgar, para... como é que se diz? É para lançar livros. Esquece isso, não existe. Deixa eu ver mais aqui. Teve uma outra colocação, acho que foi da Ana Clébia. Quando o pessoal estiver pronto, você me avisa, viu? O bom é a gente estudar. Tem um grupo de estudo que várias vezes já teve tentativa de comunicação e a gente direcionava para o centro, porque acreditávamos não poder. Exatamente, Ana Clébia, esse é uma ideia, um preconceito que a gente está carregando. Gente, nós vamos hoje, agora eu vou parar um pouquinho aqui com com a leitura das questões de vocês, porque nós estamos trazendo hoje 3 grupos, né? Se a internet nos ajudar e tudo mais, a gente vai trazer 3 grupos que estão formados para discutir suas experiências, mostrar o que estão fazendo, como é que estão fazendo. Então, vejam lá, aproveitem para compartilhar esses nossos estudos. Como disse bem a Ana Cléber, às vezes a gente não... Às vezes a gente tem um posicionamento equivocado por ignorância, por não saber nem que é possível. Por isso que quando a gente divulga, serve para que elucidar muitas dúvidas. As pessoas ficam com muitas dúvidas e podem ter suas dúvidas elucidadas. Vamos lá, hoje nós temos um primeiro grupo que vai participar, o grupo Fenelon. Deixa eu ver aqui se o pessoal já vai entrar, vamos tentar aqui, deixa eu ver quem está online. Maria do Carmo, aqui eu já vi a Maria do Carmo, meu amigo Napoleão, né? Tudo bem, Napoleão? Tudo bem, Maria do Carmo? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, eu só não sei o nome da terceira participante. Como é seu nome? Ládia, Cícero. Ládia? Ládia. Diferente, mas é isso mesmo. Coisa boa, é bom que é assim. Maria do Carmo, né? Boa noite, Maria do Carmo. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos. Que coisa boa, que bom tê-los aqui. Eu sei que a Maria do Carmo e o Napoleão, que são irmãos, têm uma longa trajetória espírita, né? São de família espírita, não é isso, Maria do Carmo e Napoleão? Sim. Sim, foi assim, a religião que nós conhecemos foi o espiritismo, né? Não tivemos outra formação. Isso, né? Então, já desse espírita... Acho que posso... Pode falar. Eu já posso apresentar um pouco o grupo? Você quer que apresente? Como é que você quer que Não, eu estou primeiro querendo perguntar assim, né? Vocês já estão dizendo aí, né? Eu ia mandar um abraço para sua mãe, né? Porque digamos assim, quem apresentou o espiritismo é a sua mãe, ou seu pai também era espírita? Não, mas foi minha mãe que apresentou o espiritismo, porque já vinha de uma família, né, que era espírita, lá no Iguatu, a família Lima Verde, que é tradicional, né, no espiritismo. E então foi através mesmo da minha mãe que nós conhecemos o espiritismo. Ok. Então eles conhecem o espiritismo há mais ou menos uns 20 e poucos anos, né? O Napoleão e a Maria do Carmo.
Só isso. É só isso, né? É, Vamos ficar por aqui. Né? Eu não vou perguntar quanto tempo são espíritas, porque pode causar um problema. Então, vamos Complica. uns 20 e poucos anos, vamos dizer assim, né? E a Ládia? Ládia, você conhece o espiritismo há quanto tempo? Eu conheço nesses 20 e poucos anos aí que você falou, Cícero. Também uns 20 e poucos. Mas os meus são verdadeiros, viu? Você é de Diga. Recife, é isso? Não, na verdade eu sou cearense também, tão cearense quanto vocês. Mas a responsável por eu conhecer o Espiritismo é Maria do Carmo. Essa é a grande responsável aí por tudo isso que está acontecendo, né? Então, há 20 e poucos anos que eu conheço, mais ou menos em 1998, quando nos conhecemos na faculdade, e aí ela me apresentou as primeiras ideias, os primeiros pensamentos do Espiritismo, e daí foi só ladeira abaixo. Ou acima. Ou acima, né? Melhor. Só ladeira acima. Então, está apresentado o grupo, o pessoal conhece. Alguém está dizendo aqui que tem a Clícia está dizendo que tem uma aluna chamada Iná Lima Verde. Então, deve ser da família Lima Verde aqui, que ela está dizendo que é espírita, pode ser que seja, né, Maria do Carmo? Maria do Carmo, então apresente o grupo, como é que vocês têm se reunido, como é que vocês se encontram? É grupo Fenelon, né? Parente. Quem sabe, pode ser até da família, né? Pois é. Pode apresentar o grupo. Eu não estou ouvindo bem. Cortou? Agora o microfone dele está desligado. Opa, pronto. E agora, está me ouvindo? Está me ouvindo, Maria do Carmo? Pronto, normalizou. Pronto, eu acho que eu apertei aqui antes da hora. Pronto, eu estava te dizendo, pode apresentar o grupo, apresente a proposta, como é que vocês se reúnem, quais são os dias, o que é que vocês têm estudado. Pode apresentar aí para nós. Bom, esse nosso grupo não presencial, ele é pré-pandemia, porque havia um grupo, que lá a gente vai falar um pouco sobre ele, que era presencial há muitos anos, e depois Ládia foi trabalhar fora. E aí ficou muito tempo sem participar de reunião única. E acho que em setembro de 2018, que nós duas criamos um grupo que depois da morte ficou um tempo muito desorganizado. E aí, um dia, outro dia, Cícero, né? E que você começou a incentivar os grupos familiares. Aí o Napoleão, a coordenação. Cortou? Eu também não estou ouvindo muito, eu não estou ouvindo, Cícero. acho que está cortando. Está cortando. Está cortando um pouco? Está cortando. Eu não tô... Maria do Carmo? Janeiro, 7 de janeiro, isso. Tem muito bom. Maria do Carmo? Estão me ouvindo? Tá com um pouquinho de problema. Está com um pouquinho de problema. Está cortando. Eu pensei que era o meu aqui, mas os meninos estão dizendo, Napoleão e a Ládia está dizendo que está cortando um pouquinho. Vamos pedir para o Napoleão falar um pouco, e a Ládia, depois a gente retorna para você. Tá certo?
Deixa eu ver se eu consigo dar um pouco desse histórico, Cícero. Pronto. Como Maria, se vocês não estiverem me escutando, dá um oizinho assim, que aí vocês me chamam a atenção. Eu conheci o Espiritismo com Maria nos idos de 1998 e logo comecei a participar justamente do grupo, de uma reunião familiar, de um grupo familiar com a Maria na casa de Gamazinha, e eram reuniões, eram 2 reuniões semanais, uma de estudo e outra mediúnica, e que eram muito, muito boas, um ambiente muito bom, e que nos renderam muitos frutos. Mas, em 2003, eu acabei me mudando e, na verdade, saí de Fortaleza e fui para várias outras cidades e não sabia onde eu ia aportar, finalmente. Ficou esse limbo. Maria do Carmo e Ximenes continuaram nas reuniões, né? Já em Guilmazinha, foram a outros grupos, frequentaram outros grupos, mas eu fui mudando de cidade e, apesar de frequentar reuniões públicas, nunca consegui me incluir num grupo de estudos ou num grupo mediúnico. Bom, vieram os filhos pequenos, em outra cidade. Eu sempre que estava em outras cidades, nunca tive nenhum familiar, éramos sempre eu, meu esposo e os 2 filhos pequenos. Nós não tínhamos condição mesmo de conseguir dar essa permanência, né, a um estudo, deixar à noite, assim, não tínhamos com quem deixar os meninos à noite, ou ele ficar sozinho com os meninos, passando os meninos, e veio os meninos com os meus filhos agora já estão com 13, 10 anos, mas justamente em 2018, começou a nascer de novo. Conseguia fazer algumas reuniões quando eu estava de férias em Fortaleza, mas aí nasceu o desejo de tornar permanente esse estudo, não apenas quando eu fosse de férias a Fortaleza, e também nesse meio tempo eu descobri que eu não retornaria mais. Fixei de fato residência em Recife e não tenho mais perspectivas de voltar a Fortaleza. E não queria me desfazer dessas reuniões, desmanchar esses laços que a gente já tinha de estudo, de um estudo muito, muito frutífero. Foi aí que nasceu o desejo, e eu partilhei esse desejo com Maria e disse, olha, já que a gente tem hoje em dia a tecnologia, né, e começou a sobrar um pouquinho de tempo, vamos ver se a gente consegue fazer montar um estudo. Acho que caiu, Napoleão. Agora é a sua Agora é minha vez. Continuar. Esse grupo está um pouco obsediado eletronicamente, Cícero. Eletronicamente acontece, né? Obsessão. Cícero. Né, nós começamos, peguei aquele estudo que nós fizemos no CEAL, no final do ano, da seriedade, da homogeneidade, do recolhimento, e fizemos esse estudo no início de janeiro. Aí fomos também no livro dos Espíritos, estudar a escala espírita, fomos o Céu e o Inferno, estudamos também no livro dos Espíritos o Estado de Emancipação da Alma, mas o nosso foco é o livro dos Médiuns. Certo? A experiência que eu tive nesse grupo, diferente dos outros grupos que eu participei, foi a evocação. Até lhe passei aquela evocação, né, que você disse que era progresso, estavam progredindo. A evocação que eu fiz não disse a ninguém, foi só mental, e veio um espírito e deu aquela comunicação, né? Então ali foi um marco na minha vida de espírita, né? Que coisa boa. Até então, evocação era só para Allan Kardec. Então, aprendi também que quando eu fui para o CEAL estudar lá com vocês, era que tipo de pergunta a gente poderia fazer aos espíritos, né? O que eu aprendi durante esse nosso grupo foi que ninguém pode também fazer perguntas sobre a energia escura, evocar Pascal, um cientista, perguntar o que é a energia escura, que o cientista aqui da Terra não sabe,
Cientistas da Terra, os que estão encarnados aqui, tem que pesquisar e descobrir o que é energia escura, não a gente evocar um espírito para matar a nossa curiosidade, né? Também pensava em perguntar a Fênelon sobre um livro dele, que tem as vidas, 7 vidas de Fênelon, não sei se você já leu esse livro. Não conheço. Se aquilo é realmente verdadeiro, né? Aí depois eu fui raciocinando que isso não seria uma pergunta adequada a Fênelon, que isso não tem importância para um espírito, para um bom espírito, né? Com certeza. Então, estamos nesse estudo. Você... Sim, pode falar. Eu queria tirar algumas dúvidas assim, Napoleão. Vocês se reúnem que dia? Qual é o dia que vocês se reúnem? Nós começamos só na quarta-feira, 19h20. Tem aquela conversinha de 10 minutos, assuntos do dia a dia, e vamos até às 8h20. Mas depois Ládia sugeriu que fizéssemos uma reunião na segunda-feira, 19h30, até às 20 horas, certo? Meia hora. Aí, na segunda é o exercício, certo? É a mediúnica. E na quarta é só o estudo. Então, muito bom. É muito bom para quem está ouvindo e quer montar o grupo. Então, vocês têm um exercício... Na segunda-feira, né, Ládia? Vocês têm um exercício mediúnico, que é a recomendação de Kardec, né, do treino para ir desenvolvendo a faculdade na terça-feira, e é na quarta, né, o dia também que vocês fazem. Seria hoje, só né? estudo. Só estudo. Tá sem áudio, Ládia. Eita, a gente notou, justamente, a gente começou com a quarta-feira, como o Chimenez falou, e a gente fazia uma parte de estudo e depois uma parte de treino. Só que a gente viu que começava, às vezes, a estudar e perdia um pouco de tempo para o treino, ou não estava tão concentrado para o treino, e aí nasceu essa ideia de fazer o treino apartado, num horário um pouco mais reduzido, que a gente fizesse justamente, especificamente para isso. E aí a gente vai se reunir na segunda de 19h30 às 20h, para fazer esse exercício específico, e aí a gente fica mais livre justamente para poder discutir mais o estudo, se preparar mesmo para o exercício também. Perfeito. Essa é uma dica para quem está montando o seu grupo. Se você pode deixar um dia só para estudo, se você tem essa condição de ter um dia só para estudo e um dia para o exercício, veja que eles não estão eles estão separando, porque eles têm essa possibilidade. E no exercício, que é o que eu falei para o Napoleão, no treino a gente não pode ainda ter o rigor já do médium formado. Você tem que ir observando os avanços. Por isso que quando ele me mostrou a evocação, né, que ele disse que foi um marco, aquela primeira evocação que eles tiveram, eu mostrei para ele, olha, isso aqui tem avanços. Isso é análise de comunicação que a gente tem que aprender a fazer. Você tem que observar, esse médium passou anos num formato, ele nem sabia que tinha evocação, então ele deve ter até se assustado quando recebeu a ideia, vamos evocar. Então, isso é uma mudança de paradigmas, né? Aí ela pergunta, podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala a que pertençam, os bons e os maus? Todo espírito pode ser evocado. Todo espírito pode ser evocado. Aí, por isso que os meninos começaram estudando seriedade, recolhimento, a regularidade, porque aí você tem que entender qual é o objetivo. Ninguém evoca só por evocar. Mas, no caso, o grupo está trabalhando na evocação dos anjos da guarda, dos bons espíritos, estão nesse processo que é como Kardec ensina. Nós só podemos passar para evocar espíritos sofredores depois de ter certeza da assistência dos bons espíritos, que a gente já sabe o propósito está bem definido, que está tudo bem organizado. Essa é uma segunda parte, porque senão pode dar problema. Qual é o problema? É a gente cair numa fascinação, pode cair numa obsessão. Por isso que primeiro a gente tem que se fortalecer com os bons espíritos. Mas mais ou menos assim vocês estão fazendo, não é verdade, pessoal? Cícero, e eu queria aí dizer da importância realmente de manter esse rigor, e a gente adquiriu ainda mais esse rigor com a vinda
do Ximenes Filho para o grupo, porque o grupo, realmente, o encontro nasceu só entre mim e Maria do Carmo, inicialmente, e no final do ano passado, em dezembro, quando eu tive de férias aí, que a gente começou a se reunir presencialmente com a Maria e Ximenes, decidimos continuar com o presidente Ximenes, e foi, assim, realmente um marco, porque Ximenes Filho é o nosso coordenador, foi eleito nosso coordenador do grupo, e tem realmente esse rigor de ele monta uma pauta, faz toda a diretriz do que a gente vai estudar, inicialmente uma prece, o evangelho, a leitura do evangelho, diz qual parte a gente vai estudar do livro dos médios ou do livro dos espíritos. Então, assim, isso foi muito importante, foi realmente um upgrade para o nosso grupo, entendeu? Então, esse rigor, assim, esse compromisso mesmo, e o que a gente percebeu é assim, quando você tem pelo menos os 3, né? Todas as desculpas cessam, né? A gente tem um compromisso ainda maior, então todo mundo deixa seus afazeres domésticos para se preparar inicialmente, então, e a gente vai formando justamente essas responsabilidades, né? Ele monta a pauta, agora eu estou com a outra, ele já me repassou uma outra responsabilidade pré-encontro, que é encontrar uma mensagem de pouco que a gente consiga meditar um pouco antes, que consiga se recolher para poder fazer o exercício e a reunião. Então, assim, a gente vai montando responsabilidades para que esse grupo justamente consiga ter os resultados esperados. Não são grandes, não, mas, assim, para o nosso próprio avanço, cada passo é importante. Perfeito. Já fica aqui, Napoleão, a dica que quando a gente retornar, se você quiser usar o site do CEAL, criar uma página para o grupo de vocês, que você já está aprendendo a usar lá aquele site, fiquem à vontade. O nosso objetivo é que vocês se organizem as atividades, fica à vontade para utilizar a plataforma do CEAL, que ela é de vocês, de todos que vocês estão no CEAL. Então, você pode dizer, que o Napoleão também tem já bastante tempo que conhece o espiritismo do movimento, das reuniões mediúnicas. Você está gostando desse formato? Porque cada um na sua casa tá tranquilo, Napoleão? Você percebe que está tendo frutos? A pergunta que eu faço a todos os grupos, assim, você se sente feliz participando do grupo? Com certeza, Cícero. Acho que não faz muita diferença estar sendo presencial ou à distância, não. Tendo a homogeneidade, a seriedade e o recolhimento, o grupo funciona perfeitamente, né? Agora, o que a gente precisa aperfeiçoar a cada dia é o recolhimento. Acho que nosso grupo ainda tem necessidade de um recolhimento maior, certo? Além do estudo, mas o recolhimento é importantíssimo. Com certeza. Recolhimento é o desafio, viu, meu amigo? É o desafio. Ládia, para encerrar essa participação do grupo Fenelon, que tá um em Recife, 2 em Fortaleza, cada um na sua casa. Essa experiência está sendo proveitosa para você, Ládia? Está feliz? Está se encontrando enquanto possibilidade de grupo? Como é que você me diria isso para o pessoal que está em casa saber como é que você está se sentindo? Cícero, na verdade, muito feliz com o grupo, com o rumo que o grupo está tomando, como eu te disse, com os resultados que estão vindo pouco a pouco. A gente está progredindo a cada passo, está retornando, como eu disse, sentia muita falta disso. E essa possibilidade de nos reunirmos virtualmente foi uma solução fantástica, realmente. E que, como mesmo o Ximenes Filho disse, não nos prejudica em nada. A gente, assim, realmente, o que a gente precisa melhorar é o mesmo compromisso que a gente teria que ter numa reunião presencial. Afora isso, a gente tem realmente progredido muito nos estudos, nas responsabilidades, naquilo que tem vindo para a gente, nos exercícios também. Assim, a gente tem uma meta, na verdade, que, se Deus quiser, daqui a uns 3 anos a gente esteja pelo menos um pouco menos enferrujado como instrumento mediúnico, né? Então, vamos continuando aí com o aprendizado, mas é uma experiência muito feliz para nós. Eu acredito que nós estamos realmente satisfeitos com isso, e acho que vale a pena aos que estiverem ouvindo aí, quiserem tentar formar seus grupos, é muito válido, sim.
Muito bem. Muito obrigado, gente, pela participação. Eu torço muito. Ano passado, nesse encontro que o Napoleão citou, que a gente era esse mesmo encontro agora, que é o encontro de julho, onde a gente faz uma discussão. Eu já anunciava lá, ó, tem um grupo familiar ali. Eu sempre fico incentivando. Eu acho que o Napoleão lembra, né? Que eu já anunciava, era ele e a Maria do Carmo, eu já estava anunciando, ó, é um grupo familiar. E fico muito feliz em saber que vocês estão conseguindo. São 3 pessoas que fizeram essa pergunta, a Maria do Carmo respondeu. São 3 pessoas, 3 amigos que têm intimidade, porque a intimidade é natural da amizade. Cada um tem a sua potencialidade. Napoleão chegou trazendo alguma coisa. A Maria do Carmo tem a sua contribuição. A Leuda tem a sua contribuição. Lade, desculpa, tem a sua contribuição. E aí a homogeneidade é mais fácil. Muito obrigado por estarem aqui. Que Fenelon continue inspirando vocês, que vocês aprendam com o grupo de vocês. Usem o Espiritismo para a vida de vocês. A gente precisa retomar isso. O Espiritismo é para nos fazer mais felizes, é para ser aplicado nas nossas vidas. Não é? Vamos parar daquele tempo em que a gente achava que o Espiritismo era para os outros, sair pregando no meio da rua. Essa fase já passou. O Espiritismo é para ser vivido na nossa intimidade. Muito obrigado, gente. E nós aguardamos as comunicações, os estudos, os avanços de vocês. Napoleão, pode fazer uma página lá daquele grupo. Tá, ok. E estamos aqui para colaborar, tá bom? Um abraço. Agradecemos Obrigada a você, você. Cícero. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Vá no CEAL. Só falta você conhecer o CEAL. Pode deixar que eu vou sim. Compromisso assumido já. Tá, joia. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Oh, coisa boa, gente, saber que tem um grupo. Esse grupo é bem recente, como vocês viram, né? Meio do ano passado surgiu a ideia, em dezembro começou a formatar, assim, com a presença do Napoleão. Tá aí, mais um grupo estudando Espiritismo 2 dias na semana, na sua casa, buscando aplicar no seu dia a dia, é o que a gente quer. E essa noite é uma noite do Fenelon. É uma noite do Fenelon, porque nós vamos para um segundo grupo, que também é o grupo Fenelon. Vamos lá, vamos ver o pessoal aí que vai participar. Está aqui, pronto. Olha aí, a Anice, o João e o Regis. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Cícero. Tudo bem, né? Que bom ter eles aqui, né? Então, o pessoal lá tem uma tradição, né, familiar, Maria do Carmo, Napoleão, né, já a mãe era espírita, já trouxeram para o espiritismo. A Ládia depois, né, um pouco depois, mas são 20 anos, mesmo assim é muito tempo de espiritismo. E vocês, como é que são aí? Todo mundo é novato no espiritismo? Começaram ontem? Só para mim ter uma ideia. Regis, há quanto tempo sua família é espírita? Como é a sua situação? Boa noite, Cícero, né? Boa noite a todos os amigos. Né? Assim, eu sou espírita há muito tempo, né? Desde os 9 anos de idade, né? Opa. Eu sou espírita. Na verdade, eu saí do catecismo, né? No outro dia já estava no SEG, certo? No João Evangelista assistindo. João Evangelista. Parecido comigo, eu também estava lá no SEG. Pois é, assistindo palestra lá, com Ednardo Ximenes, escutando o tio Tarciso lá, certo? Então já faz algum tempo que eu sou espírita. E trabalho com a doutrina espírita, né, em 97 eu já trabalhava, já ajudava na casa espírita, né? Então já faz um tempinho. Já está um tempinho, né? E o João e a Anice já faz um tempo também, vocês dois? Já há um tempo, viu? Já há um tempo mesmo, que também saímos do catolicismo, né? E um tempo depois ingressei numa casa espírita mesmo daqui do bairro, né? Que é no José Valdo. José Valdo tem várias casas espíritas, né? E acabei ingressando numa casa espírita mesmo já há mais de 20 anos. Opa, vamos ver aqui. Tem uma pergunta que eu vou responder aqui, que o pessoal está me mandando aqui no particular, aí eu vou responder, viu, Reginaldo? Essa pergunta é muito importante.
E aí, quando foi o grupo Fenelon, pelas minhas contas, depois do grupo Paulo de Tarso, dos grupos vinculados ao CEAL, vocês são o grupo mais velho na ordem mais antigo, né? Na ordem de surgimento, né? Sim. O primeiro foi o grupo Paulo de Tarso, aí eu acho que depois de uns 2 anos, vocês vieram falar comigo, vocês estavam, acho que, em algum grupo espírita, aí o pessoal veio falar comigo, assim, não sei o quê, quando eu vejo, eu digo, monta um grupo particular, eu sempre digo, monta um grupo particular, não vai ter dor de cabeça com o centro espírita, não vai brigar com o povo, monta um grupo particular e vão ser felizes, que é melhor. Isso quando tem algumas dificuldades, né, com o centro espírita, porque eu sei, por exemplo, que o Regis ainda está em um grupo espírita tranquilamente, assim como o CEAL, assim como nós aqui estamos no CEAL, temos grupo particular, mas estamos no CEAL tranquilamente, o CEAL é super... estamos aqui na reunião do CEAL, vejo que o CEAL incentiva os grupos particulares, não tem nenhum problema. Mas, às vezes, eu lembro que na época, quando os meninos vieram perguntar, eles tinha assim, uns probleminhas, né? E eu fiquei, monta um grupo particular que vai ajudar. Quanto tempo o grupo Fenelon existe? Pronto, Cícero. O grupo Fênelon, na verdade, nós já tínhamos uma semente do grupo, assim, bem antes do nascimento da identidade do grupo Fênelon, né? Fazíamos parte de uma casa espírita e desde 2014 nós formamos um grupo com a pretensão de estudar uma das obras de Kardec, mas estudar mesmo capítulo, parágrafo, item por item. E nós tivemos essa ideia de formar um grupo particular de estudo. Só isso. Não criamos uma identidade desde 2014. E daí a gente decidiu iniciar esse estudo da obra O Livro dos Médiuns. Aí começamos, desde a introdução, e a gente fazia esse estudo nas nossas casas mesmo. A gente revezava, né? Um dia, uma semana na casa de um participante, depois de outro, para não ficar só uma casa só. E foi seguindo o tempo. Até que quando chegou no ano de 2017, nós ainda na casa espírita, começamos a ver a necessidade de conhecer mais assim sobre a questão da metodologia de Kardec. E na época, a minha irmã, ela já tinha um contato já contigo, também com outros grupos, na época, não sei se era no Face, se era no Orkut, e ela falava muito com a gente, assim, dizendo, não, eu vejo muito Cícero Magerlani, e lá no CEAL, e tudo, eu fiquei pensando, minha coisa curiosa, mas quem é o Cícero? Eu já tinha em mente a imagem, não te conhecia, mas a imagem assim, que eu achava que era uma pessoa assim, um velhinho, um idoso. Eu disse, rapaz, vamos conhecer o Cícero Magerlani. Mas aí, eu sou velhinho, idoso. Não, mas foi só a imagem que veio na minha mente. Mas eu sei o que é. Eu sei o que é isso. Eu nunca vou esquecer quando uma pessoa veio falar comigo depois de uma palestra que ela disse assim: olhe, quando eu lhe vi, eu pensei, mas será que dessa coisa tão feinha, acabada, sai algo que preste? Mas depois da palestra sua, eu fiquei encantado, porque às vezes é dos piores frascos que tem os melhores perfumes. E eu estou dizendo, ela continua me elogiando, né? Isso é um elogio dela. Eu entendi, eu concordo com ela também. Mas sim, mas foram muitas coisas boas assim, que a gente teve. E assim, a gente teve a oportunidade, né, de conhecer lá o CEAL, conhecer você pessoalmente, né? A gente conheceu você, Ana Amaral, a Ana Paula, a Rose, e muitas outras pessoas queridas assim, que nos deram imensa. E eu me lembro assim, quando a gente assim, veio com essa pretensão de querer formar mesmo um grupo particular, e você nos deu orientação, né? A questão realmente da gente escolher um coordenador espiritual. Até me lembro dessas palavras que você disse para a gente assim, buscar escolher um espírito, assim, mas não desses espíritos assim que a gente vê assim, muito do movimento espírita brasileiro, né? Desses conhecidos, mas assim, dos que ajudaram Kardec, né? Na codificação, então, tudo bem, então, vamos começar. Aí, gente, quem será esse espírito que será o nosso coordenador espiritual? Aí, assim,
a minha irmã, assim como todo mundo também, ela, numa inspiração, na prece, diz que vem o nome Fênelon. Aí, assim, também a gente já tinha visto muitas mensagens dele, assim, textos, propriamente no Evangelho segundo o Espiritismo, riquíssimos, assim, poxa. Também a gente foi conhecer um pouco o histórico de Fênelon. Assim, esse espírito aqui tem uma grande bagagem, né, um grande currículo, assim como os demais. Então, assim, o grupo, né, e na votação todo mundo concordou e se tornou Fênelon o nosso coordenador espiritual. Sim. E desde então a gente ficou fazendo o nosso estudo do Livro dos Médiuns na semana, e aos sábados a gente se dedicou a fazer um estudo mediúnico, no caso de evocações, para a gente conhecer o grupo, né, assim, saber o tipo de mediunidade, quem psicografava, quem dava psicofonia. Na verdade, a gente começou assim do zero, né? Nessa parte da mediúnica. Alguns dos participantes já tinham trabalhado, né, nas casas espíritas como médium de psicofonia. Então, assim, alguns de nós nunca tinham feito nenhum exercício de psicografia e começamos do zero mesmo, com a metodologia de Kardec, né? E começamos a fazer e a gente, assim, nos surpreendemos, né? Porque até então a gente achava que nós não seríamos capazes, a gente tinha essa questão dos conceitos do merecimento, né? Que nós não tínhamos merecimento de receber mensagem do nosso anjo da guarda. Será que esse espírito vai se comunicar conosco? O espírito dessa envergadura? E isso demorou, né? Demorou, não foi assim de uma hora para outra, né? De 2017 para cá. Mas aí a gente conseguimos mensagens do nosso anjo da guarda, mensagens de Fênelon. E eu também não posso deixar de dizer mensagens... Eu já ia citar isso, que vocês também têm, assim, um vice-presidente, que é o Dr. Demé, né? Eu sei. Ele mora no meu coração, assim, eu passei a conhecer o Dr. Demé através de você, Cícero, né? Dos momentos que eu passei com a minha mãe, que ela esteve doente de câncer, ela desencarnou, faleceu. E aí, assim, essa interação sempre com o CEAL nos ajudou muito ao longo desse tempo, né? Pouquinho tempo ainda. Mas eu passando as comunicações, né? A gente foram analisadas pelo grupo, foram analisadas pelo CEAL. Eu também tenho que agradecer também uma pessoa que ela foi bem importante também para a gente, a Ana Paula, né? Você lembra quem é a Ana Paula também nos ajudou muito, né? Vendo as nossas psicografias, analisando. Muitas a gente queria até salvar, né? De uma forma ou de outra, mas aí a gente vendo a forma de analisar as psicografias, né? A gente conseguiu realmente caminhar e aprender a usar as psicografias. Isso, acho que o Regis quer perguntar ou quer comentar. Regis? Não, eu queria só fazer assim, né, um adendo aí nessa história toda do Grupo Fênelon, né, e que tem a ver um pouco até com a minha participação, porque pelo que eu estou vendo aí, né, uma das características, né, dos grupos particulares é justamente buscar entender o espiritismo na sua pura essência, né? Você estudar Kardec, você buscar a base, né? E o que eu fui uma pessoa que já desde muito tempo, né, venho trabalhando no espírita, mas eu nunca tinha trabalhado com a questão mediúnica, nunca tinha me interessado, né? Mas já estava nascendo, né, em mim uma necessidade de estudar Kardec mais puramente, certo? E isso daí estava amadurecendo, acontecendo mais ou menos paralelo ao convite dos meninos. Eles chegaram para mim, me convidaram para estudar, eles vão estudar o livro dos médiuns. Eu já estou querendo compreender Kardec, é uma boa oportunidade, vou estudar o livro dos médiuns. Eu não tinha ideia onde é que ia chegar esse trabalho, eles nunca tinham me contado nada, né? E aí, a gente começou a se reunir, todas as... eu, pelo menos uma vez por semana, e eu
eu ia aprendendo cada vez mais e já estava estudando paralelamente o céu e o inferno. Né? Eu estava estudando o céu e o inferno paralelamente, porque eu tinha muitas dúvidas que realmente, né, eu tinha. Então, eu ainda lembro, né, assim, eu não sei onde é que esses meninos, esse grupo, eu conheço o João e a Anice já faz tempo, mas não sabia qual era a deles ainda. Né? Eu não sei onde é que esses meninos... vai dizer, olha só. Eu não sei onde é que esses meninos vão chegar, mas eu tô lendo aqui, né, o Céu e o Inferno, e tá quebrando muitas das minhas ideias de muita coisa, mas vai chegar um dia que eu vou pegar e vou dar o bote nos meninos. Ó, Kardec fala isso sobre esse assunto. Kardec fala isso sobre esse outro assunto. Eu vou dar o bote nos meninos. E quando foi numa reunião, ou na primeira ou na segunda, eles que vieram já com essa proposta. Né? Tudo aquilo que eu já estava, né, imaginando que ia dar o bote, eles que deram em mim, né, o bote. Então, tenha cuidado não com os obsessores, é assim que eles... Olha aí. Mas foi um bote bom, foi um bote, por quê? Porque mostrou aí que a gente estava, de uma maneira ou de outra, afinado, né, com as ideias, né? E a partir daí, do momento que eu era uma pessoa um pouco desinteressada em questões práticas mesmo de mediúnica, passei estudando, entendendo, vendo a necessidade e a importância de tudo isso, né? Isso, muito bem. É porque, na verdade, como a gente sempre tem dito, eu mostrei o que o Kardec disse aqui no começo, né? A mediunidade é um instrumento para o nosso progresso, é um instrumento para que a gente aprenda mais a nos conhecermos. Quando você monta um grupo particular, você não tem objetivo, assim, tipo, ó, não tem um público, não tem uma plateia, eu não tenho que estar preocupado, assim, ó, quem é que está entendendo? É nós, sentado, trabalhando, um grupo de amigos, e aí tem essa questão da intimidade que os amigos têm. Mas aí eu queria falar de um assunto que eu acho que é o grande dilema, que é para que todo mundo saiba que tem dificuldades, né? Por exemplo, o grupo Fenelon ficou com uma dificuldade muito grande na própria questão da mediunidade, porque o que acontece é assim, as pessoas têm um tipo de prática mediúnica. Quando elas são apresentadas ao modelo kardeciano, que exige rigor de análise, que exige observação, se bate com o texto, se está em contradição, se aquele espírito não é um mistificador. Então, é um impacto, é tão forte que muitas vezes as pessoas se retraem e também, assim, tipo, morre os médiuns. Morre todos os médiuns. O pessoal costuma dizer que eu mato todos os médiuns, né? Todo mundo diz isso, Cícero, tu mata todas as mediunidades, porque as pessoas chegam para mim, normalmente super médium. Olha, eu escrevo, falo, canto, danço, faz tudo, né? Aí eu digo, que maravilha, porque meu sonho é ter médiums assim, com essas habilidades todas. Aí quando a pessoa chega e diz assim, olha, tem um espírito aqui que quer falar, eu digo aqui, só um minuto, deixa eu só ligar o gravador. Na hora que a pessoa diz assim, vai gravar, eu digo, o espírito quer falar, eu quero gravar o que ele vai dizer. Aí a pessoa, eu acho que ele foi embora. Não escreve, não vai mais. Quando as pessoas psicografam, tem aqui uma comunicação. Eu digo aqui, beleza, vamos aqui ler e analisar. E as pessoas, mas analisa, eu tenho que analisar, tenho que digitar. Todo mundo vai matando a mediunidade e os grupos vão entrando numa de... Então a gente vai só estudar. Vai só estudar e não vai ter mais as evocações. Vocês passaram por esse problema e agora estão tentando reverter essa situação, não é isso? Sim, sim. A gente, como a gente já tinha falado, a questão dos preconceitos, né? A questão do merecimento, mesmo recebendo psicografias, né, do Dr. Demer, do Fenelon, as comunicações, recebemos de familiares, né, que teve fatos que a gente desconhecia, que tivemos que falar com outro familiar para comprovar, e mesmo assim, aconteceu isso, né? E aí a gente resolveu como um grupo todo, né, vendo as dificuldades de alguns do grupo, a gente resolveu se empenhar mais em estudar, né? Então a gente está tentando retornar devido à pandemia, mas mesmo assim a gente está tentando retornar a continuar com as evocações
E vamos continuar, porque a gente precisa, né, das comunicações dos nossos parentes, orientações do nosso coordenador. Isso é uma vontade que a gente estamos até se alinhando na questão do regimento como grupo, né, um grupo particular. Sim, tem que ter o regimento. Até porque a gente continuou fazendo essas evocações, Cícero, mas assim, foi mais assim, resumidamente, não com um grupo reunido, né? Sim. Nós ficamos mais assim, frequentemente era eu, e a Anícia aqui em casa, assim, realmente, teve primeiramente a situação da mãe dela, câncer, e foi daí que a gente foi apresentado ao Dr. Demé, né? Um espírito assim, que nos ajudou bastante, até eu perguntei a você, Cícero, será que podemos evocar o Dr. Demé? Novamente preconceito, achando que assim, não, eu acho que o Dr. Demé só vai se apresentar, só vai se comunicar com determinado grupo. Você disse, não, pode evocar sim o Dr. Demé. E tem um gato ali em cima, tem um gato passando. As nossas filhas. É normal isso aí, sobe e desce. Tudo bem. E aí a gente continuou fazendo. Só que uma coisa foi certa. A gente, desse tempo para cá, nunca fizemos evocações de moralização, ou seja, pegar um caso de um terceiro, a Dona Maria está passando por uma situação, será que é obsessão? Vamos trazer para o nosso... Não, porque como você mesmo disse, assim, a gente primeiramente ficou preocupado em ter a segurança dos espíritos que estavam conosco, ou seja, do nosso espiritual, do nosso ponto de guarda. Aí, quando a gente começou a ter essa segurança, e ainda assim, ainda tropeçando um pouquinho aqui, mas a gente viu, não, por enquanto, não vamos aí se aventurar a moralizar os espíritos. Eu não sei, pode ser que agora a gente, né, entrando nessa nova forma, possa ver essa necessidade como um aprendizado para a gente também e ajudar. Mas, eu queria dizer... eu queria dizer algumas coisas a vocês. Primeiro, o Grupo Fenelon, o histórico do Grupo Fenelon está no nosso site, porque quando fez a mudança, porque nós éramos dentro do site do GEAC. Hoje em dia nós temos a autonomia e o Fenelon veio todo. Então depois eu vou passar as senhas de vocês para vocês continuarem usando, porque tá todo o histórico tá salvo lá. Então o Fenelon está com todo o seu material lá. Eu queria realmente dizer a vocês ficaram estudando, foi uma necessidade, retomem os trabalhos, retomem o processo, já tem uma boa bagagem, o grupo já está muito bem, já foi definido quem é que quer ficar, quem é que sabe a proposta, o que é que vocês têm para fazer. Eu achei que quando o grupo está tão redondo como vocês estão, não tem por que não começar, não retomar. E no começo as comunicações realmente serão muito frágeis, porque os espíritos estão começando, a não ser que tenha um médium com muita ostensividade, mas não se preocupem em fazer nada para fora, não precisa se preocupar com as obsessões dos outros, você já tem as obsessões particulares para serem trabalhadas, as obsessões de cada um. Perseverem, o grupo está aí, ainda tem um formato de um dia fixo, e que às vezes tem um estudo que é rotativo, né? Então vocês estão muito bem encaminhados, e eu aconselho que permaneçam, sabe? Tenho um profundo carinho por vocês, já participei, acho que umas 4 reuniões. Profunda gratidão. Imagina, é uma alegria, o grupo de vocês sempre é uma alegria. Eu já participei virtualmente, já participei presencialmente. Eu não gosto de participar virtualmente porque não tem os pãezinhos, porque nesse grupo tem uns pãezinhos que são muito bons. Olha aí, Regis, esqueceu o nome. Esses pãezinhos são muito sensacionais. E aí eu vou total desinteresse, assim, sabe? Total desinteresse. Mas aí, meus amigos, eu queria muito agradecer a participação de vocês, porque ainda tem mais um grupo que vai participar. Muito obrigado, perseverem, contem conosco para o que precisar. O espaço de vocês no grupo está lá. Vocês sabem que vocês também fazem parte dos grupos que são ligados ao CEAL. Grupo particular que é vinculado ao CEAL. Esse intercâmbio, né, dos grupos particulares com o CEAL, na análise das psicografias, né, a gente possa continuar mantendo esse intercâmbio, que a gente aprendeu muito analisando as comunicações do CEAL,
né, quando participávamos do grupo, isso nos ajudou muito também. Assim, ajudou a trazer uma maturidade. Tem a aprender ainda, né, claro. Mas a gente só tem a agradecer a você e todos do CEAL. Que coisa boa. Regis? É isso daí, né? Como você sempre pergunta aí, né, se estamos felizes sim, né? Porque realmente, assim, a felicidade ela tem a ver com a questão do autoconhecimento, né? Uhum. E, assim, essa possibilidade de poder estar trabalhando em grupo, né, aspectos, assim, específicos nossos, né, porque é um grupo pequeno, um grupo particular, tem essa possibilidade de você tratar essas questões, né, e associado realmente à questão espiritual, né, e ajuda muito nesse autoconhecimento, até porque nós somos espíritos, né, então, quer dizer, a gente nos conhecemos como espírito, a gente vai realmente alcançar essa felicidade, né? Isso, Então, perfeito, perfeito, perfeito. E o Regis que está no centro espírita, ele sabe, não choque em nada, você convive tranquilamente, faz as suas atividades. Agora, quem prefere um grupo particular, faz. O importante é que a gente esteja unido. Meus amigos, muito obrigado, um abraço para vocês. Até a próxima reunião, quando eu for convidado. Um abraço, Nice, João, para os gatos ali passando. Um abraço, Regis. Obrigado. Que Fenelon continue inspirando vocês, tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Ana. Um abraço. Vou deixar que eu dou um abraço para a Ana. Tchau, tchau. Pronto, é isso aí, meus amigos. Tivemos esse grupo. Agora nós estamos encerrando, mas antes de encerrar, nós vamos chamar mais um grupo, que é um grupo que está se formando, ainda não tem nenhuma. Acho que não tem nem presidente espiritual ainda, né? Nós tivemos 2 grupos Fenelon, e agora é um grupo que eu vi surgindo, assim, eu dizia assim, meu Deus, eles têm um grupo particular e não sabem. Esse pessoal realmente dá muita alegria para a gente. É um pessoal que estuda, né? Ana, se eles estiverem no ar aí, já pode colocar. Eu acho que quem vai entrar agora é a Vanusa, é o Fernando. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Bom, então, aqui é o núcleo familiar. Esse é um grupo familiar, né? É um grupo familiar. Se nós estivéssemos no século XIX, seria assim: o grupo familiar do senhor Fernando, que era sempre o nome do grupo era sempre o nome do pai, né? Era sempre o nome do pai. Aí não tem, mas nós não estamos mais no século XIX, né? Então é um grupo familiar. Eu ficava olhando. Deixa eu ver se vai. E aí eu vi que o grupo. Olha aí, a Júlia. Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda. Eu via que o pessoal se reunia para estudar, que estavam juntos ali, sempre participando, sempre se encontrando. E eu ficava dizendo, gente, esse é um grupo particular, vocês ainda não sabem que vocês são, mas vocês são um grupo particular, são amigos que se reúnem para estudar espiritismo. Estão fazendo a formação mediúnica no CEAL atualmente, estão participando. Eu lembro que eu indiquei os 2 livretos sobre reuniões familiares para a Vanusa e para o Fernando. Ela me perguntou se a pequena podia participar. Eu disse, claro que pode, as crianças devem participar. E está aí o grupo. Vocês se reúnem que dia? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, ao vivo e a cores. E aí, vamos lá, um de cada vez. Eu vou orientando aqui a pergunta, está chegando mais gente. Gente, isso não é um grupo familiar, isso é uma topic, pelo amor de Deus. Oi, Denise. Ela conseguiu entrar, entrou, caiu. Entre quedas e acerto. É mais um membro do grupo. Mas vamos lá. Fernando, Vanusa, me explica aí. Como é? Vocês se reúnem... Você já fazia uma reunião familiar, não é isso? Porque assim, a gente sempre fez aqui estudava o Evangelho, né? Uhum. E a gente sempre conseguiu colocar a família junta. Eu, Fernando e minha filha aqui. E a partir disso, a gente começou a estudar, como sempre eu estudei, sabe, Cícero? Quando eu cheguei na doutrina, eu sempre prezei a questão do estudo. Então, essa questão de estudar as obras básicas sempre foi
o meu foco, né? Eu não tenho muita leitura das outras obras que não seja Kardec. E aí a gente sempre se reunia em família para estudar o Evangelho e fazer o Evangelho, né? Com as vibrações, né? Com as preces e tudo. A gente não tinha vocação, porque a gente não atentava para isso. A gente só veio rever isso quando nós tivemos a oportunidade de conhecer o CEAL, né? A gente foi abraçados pelo CEAL e aí foi esse namoro espiritual, né? Muito bom, que nos trouxe muito conhecimento, né? Nos trouxe as possibilidades que a doutrina nos oferece. E aí a gente deu continuidade a essa ligação com o CEAL na questão dos estudos, né? E a Júlia vai falar também, eu vou deixar ela falar, na questão dos estudos que participamos da casa, né? Da casa do CEAL. Bom, gente, boa noite aí para todos, certo? Os amigos estão só mandando aqui mensagenzinha. Bom, eu acredito que a Vanusa e o Fernando já tenham falado, né, que a gente conheceu o CEAL em junho de 2018, através de um amigo muito querido, Dudu, né, o Eduardo Marinho, que participa aí com vocês. O Dudu, ele veio todo empolgado, né, com as coisas do CEAL e nos contagiou, né? Então, nós trabalhando na nossa casa... Quer dizer que o Eduardo não é a Covid, mas contagia, né? Sim. A gente, querendo fazer algumas mudanças na nossa casa, fomos conhecer o tal do Cícero Magerlânio, né? Todo mundo. O velhinho. Mas assim, uma parte. Não, velhinho não, uma parte. Nós já havíamos conhecido você, acho que não tínhamos conversado, mas já havíamos conhecido você bem antes disso, num evento na FEEC, não foi, Vanúzia? Do IPCE, que você foi lá junto com o Maurício, promover lá uma palestra em relação à mediunidade. Aí, tudo bem, quando o Dudu veio falando do CEAL, a gente foi até aí conversar com você, ver como é que era que vocês faziam o TE, né, o tratamento espiritual, para a gente ver se promovia algumas mudanças na nossa casa. Adoramos, né, cutucamos daqui e dacolá, conseguimos fazer algumas mudanças, porém o amor pelo CEAL também é contagiante, gente, vocês não sabem, mas é. Aí a gente foi convidada a participar daquele curso que teve sobre seriedade, homogeneidade e recolhimento, que até o primeiro grupo que se apresentou, eu lembro deles lá no salão, você falando deles lá. Aí a gente participou, gostamos, né? E assim, causaram... Isso. Você não perguntou, mas eu vou dizer, né? Eu sou espírita, como diria meu amigo Dudu, há trocentos anos, né? Assim, de tudo eu já havia estudado, menos Kardec, né? Então, quando a gente foi apresentado a Kardec, no caso eu, né? Só posso falar por mim, foi apresentado a Kardec, eu simplesmente me apaixonei, né? E resolvi mergulhar de cabeça. Aí a minha amiga Vanúzia, meu amigo Fernando, Denise, a gente resolveu estudar. Por quê? Porque nós tomamos conhecimento, né, por vocês, que ia haver esse grupo de formação mediúnica, né? E um dos predicados para participar do grupo era ter estudado pelo menos o livro dos médiuns, né? E uma coisa eu confesso para você, estudar eu nunca estudei, estou estudando agora, eu li algumas coisas, né? Aí a Vanúzia, como é uma estudiosa, né, gente, isso não é um elogio só, é a verdade. Pensa numa pessoa que estuda e puxa nossas orelhas, então acho que a gente tem vontade de mandar ela calar a boca. Tá bom, mulher, cala a boca, já entendi. Tá falando. Meu amor. Que pena que a Denise não está aqui, né, para complementar. Aí a gente queria muito participar desse grupo, saber como é que era, aí resolvemos estudar. Começamos a estudar. Aí começou o grupo, antes de iniciar o grupo, teve aquela reunião, né, que a gente, fomos todas as pessoas que iam estudar, nós fomos participar, que eu até falei para você que eu não queria ser médium, né?
não queria ser médium, mediunidade nunca foi a minha praia, realmente, né? Aí estou hoje aqui, né, estudando, a gente estuda as obras básicas, especialmente o livro dos médiuns, fazendo o link com todas as obras, né? E quando começou o curso, né, a pandemia bateu também, e a gente, né, continuou. E o nosso grupo nós estudamos todos os dias, 1 hora por dia, pela manhã. Aí gostamos. Peraí. Vamos dar uma pausa aqui. Tá. Vocês Se você não mandar eu parar, eu não paro. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. Todos os dias? Todos os dias. Nos apaixonamos, amigo. A gente estuda, como a gente está agora fazendo o curso de formação inicial, que foi um divisor de águas para todos nós, né? Onde nós aprendemos a reconhecer que temos um anjo guardião, né? Isso é muito importante dizer. Foi aí que nós começamos a fazer as nossas evocações do nosso anjo guardião, através do curso de formação. E nós tínhamos as atividades, né, particulares em casa, né, tanto no nosso curso como também em casa. E daí, eu e o Fernando, a gente continuava a fazer as nossas evocações particulares, né? Não só do nosso anjo, mas também dos cultos familiares. Olha aí quem chegou! Mas eu não estou vendo vocês. Foi sair do escuro, vem para a luz. Desculpa, viu? E aí, esse grupo que a gente formou, através do estudo do CEAL, né, que nós estamos, foi que aí surgiu a ideia da gente se juntar. E aí a gente estuda todos os dias, né, de manhã, às vezes a gente chega até 1h30, né? A gente tem aquela disciplina de estudar. Aí, então, a gente estuda a codificação. Como a gente está no grupo da formação, como nós estamos de férias, entre aspas, né? Então, a gente está estudando os casos, né, do céu e inferno. Exatamente. Que não é fácil, é bem difícil, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente não perde a coragem, a esperança, esse desejo de aprender, um ajuda o outro. É muito importante dizer, né, que o grupo ele tem essa capacidade de fazer a gente interagir um com o outro, né, a troca de ideias. Isso vai clareando, isso vai nos ajudando, nos apoiando. O nosso grupo sabe como é que é, né? A gente está muito aqui porque a gente, né, tem que manter. Né? Ei, a Ana está pedindo aqui para explicar para o pessoal o que é férias, entre aspas, né? Porque assim, a Ana, que é a nossa coordenadora, gente, ela é assim, uma pessoa maravilhosa, ela nos deu férias. Porém, tem uma pessoa assim que é muito cri. Que não, tem férias não, vamos estudar os casos do céu e inferno. E nós estamos aqui, né, de férias, entre aspas, né? Eu queria dizer que o nosso formato o nosso curso mediúnico, a pessoa perguntou, nosso curso de formação mediúnica, ele é dividido em 2 partes, né? Ele tem um primeiro momento, tem um segundo momento e tem umas férias. As 2 partes, estuda o livro dos médiuns, e nas férias é para estudar o céu e o inferno. Eu gostaria de dizer que o pessoal me culpa de ficar passando atividade, mas isso foi uma orientação mediúnica. O formato foi uma psicografia que veio e disse: o curso será assim, será desse jeito a primeira parte, a segunda parte será assim, e no meio vocês vão estudar isso. A gente não aceitou de primeira. A gente disse assim: vamos ver se isso aqui funciona, vamos ver se dá certo. E aí a gente aplicou e funciona. Então, quer discutir, discute com o povo lá de cima. Você acabou de ser perdoado. Eu só coloquei. Então, eu queria só dizer para o espírito que quem acabou de ser adjetivado esse adjetivo que foi estabelecido aqui pela Júlia de Criqui é para o espírito, viu? Depois você se resolva com ele lá. Mas nós não sabíamos que tinha sido determinação do espírito, né? Por isso que você acabou de ser perdoado. Gente, mas... Oi. Queria pontuar aqui outra coisa importante, que
todo mundo sabe que o CEAL tem o curso de magnetismo e espiritismo, né? Ah, é. Nós estamos nesse curso maravilhoso. Os coordenadores, é uns amores, a gente ama de paixão, já nos apaixonamos por Dr. Demé, aquela coisa. Doutor Demé, Doutor Demé não dá nem para entrar, assim, né, no concurso. Ele é o concurso. Doutor Demé já chega ganhando. Ele ganha todas. Ganha todas. Doutor Demé é maravilhoso, né? Ele cuida de todo mundo. É uma maravilha. Doutor Demé não dá nem para a gente... nem vale, né? Devia ser café com leite, o Doutor Demé, porque ele é maravilhoso. Ontem vocês estudaram, né, Doutor Demé? A gente conhece. Exatamente. Mas também, Cícero, assim, nós estudamos o curso, né, no CEAL, e temos também um grupo de estudo sobre o magnetismo, certo? Que nós somos 8 pessoas que estudamos toda sexta-feira. A gente procura estudar antes da aula, né, que é na terça-feira a aula. Na sexta-feira nós estamos todos reunidos estudando, certo? Maravilha, então, gente. Olha, isso é o exemplo do grupo particular. Eu ia dizer uma coisa, que eu lamento que o Espiritismo no Brasil não conhece o Dr. Demé. É uma pena, porque o Dr. Demé ajuda tantas pessoas e o Espiritismo no Brasil não conhece o Dr. Demé, porque as pessoas, no caso específico dele, não conhecem. E dos outros espíritos é porque acham que não podem. Aqui é um exemplo, eu poderia explorar mais, eu vou deixar só para a Denise realmente dar um oi, porque ela chegou depois, trabalhador da última hora, né? Para ela falar um pouquinho, mas eu vou ter que encerrar, porque senão teve uma hora que eu me assustei, porque eu quase caí aqui para trás. E foi quando a Vanúzia pediu a fala e eu vi a Júlia bebendo água. Eu disse, pronto, ela molhou a garganta, é até amanhã. Certeza, é até amanhã. Eu preciso falar uma coisa. Oi! Mas Denise, tá legal os estudos? Como é que você tá? Tá sendo uma experiência para você gratificante? Tá feliz? O que é que você tem para nos dizer? Dá para ouvir, Cícero, direito? Sim, ouvimos bem. Boa noite, desculpa aí pela entrada. Eu estou adorando, Cícero, assim, porque as meninas já estão no curso, né, de desenvolvimento mediúnico. Então, eu tinha uma ideia equivocada da mediunidade, né? Tanto que eu nunca li o livro dos médiuns, estou lendo agora, com o maior prazer, tendo outra visão, que é o espiritismo, né? Então, assim, para mim está sendo muito gratificante. E eu estou correndo, assim, contra o tempo, porque eu para alcançar elas, né? Mas está sendo muito bom, muito esclarecedor, tudo muito novo. Até então eu não tinha essa visão da doutrina, né? Das obras básicas, né, de Kardec. Nunca li a revista espírita, nunca tinha lido, estou lendo agora. Então, eu estou sendo espírita de março para cá. Tá, que coisa boa, que felicidade saber disso, Denise. Seja bem-vinda ao Kardec, seja bem-vinda ao mundo de Kardec. Vanúzia, palavras aí para encerrar? Eu só queria... assim, ó, porque Vanúzia primeiro, Júlia. Peraí, deixa eu só dizer uma coisa, que dos grupos que participaram, o nosso é o caçula, né? E, assim, eu espero que sirva de exemplo para quem está com o pensamento de participar de um grupo, de formar um grupo. Gente, é muito bom. Estudar é muito bom. Só isso. Coisa boa. Vanúzia? Pois é só para pontuar que nas sextas-feiras, nós, família, nós 3, fazemos o evangelho, mas não o evangelho como tradicional, como todo mundo conhece. Como eu tenho minha filha, que ela só tem 12 anos, e eu sempre procuro mostrar para ela e incentivar ela sobre a questão do espiritismo, né? Então a gente faz com que ela participe do nosso estudo. E a gente adquiriu o livro dos Espíritos para a infância e juventude, que é desse aqui, que é um incentivo à leitura. Propaganda. E aí o que a gente faz? Isso para dar incentivo mais ainda para ela estudar. Então a gente, toda sexta-feira, a gente se reúne, nós 3, fazemos as nossas preces, fazemos a leitura desse livro dos Espíritos, vamos completar com o livro dos Espíritos mesmo, para aprofundar aquele assunto que dá uma linguagem bem mais tranquila para ela, mas a gente aprofunda com o livro dos Espíritos. E a gente também tem o Evangelho no sentido das preces. A gente faz todo um trabalho de evangelização à distância
dentro desse trabalho. Então, a gente faz isso toda sexta-feira. Nós três, que é o nosso grupinho familiar mesmo. Assim. Coisa boa. Eu queria só fazer uma observação, porque se eu não fizer uma observação, não sou eu estou possuído por um espírito. Se não tiver uma observação minha, é que não é. Primeiro, eu queria dar parabéns. Vai bem, bomba! Não, eu queria dar parabéns, o grupo é maravilhoso, tem um astral maravilhoso, porque a gente ri bastante, mas esse povo é um povo dedicado ao estudo, estuda todos os dias da semana, mais um pouco, tem outras reuniões, oram uns pelos outros, sabe? É um grupo, eu estou em todos os grupos do WhatsApp do CEAL, eu estou, né? Esse é um papel que cabe para poder dar orientação para os estudos, e eu fico só observando, sempre mandando áudio só extremamente necessário, observações só pontuais, né? Quando eu acho que tem que ser feito, eu vou e mando um áudiozinho ali, eu vejo uma presença inadequada, e eu mando um áudio assim, né? Para deixar as coisas no lugar. Então, espero que vocês, daqui a pouco, elejam um presidente espiritual, se reúnam, estudem e contem com o nosso apoio, também digo, né? Assim que vocês terminarem o curso de formação, que já estiverem aprendendo a usar o nosso site, podem criar uma página lá no grupo, uma página para o grupo da reunião familiar de vocês, para vocês postarem as reuniões, para deixarem organizado, porque precisa de organização. Organização é o primeiro passo. Sem organização não existe grupo sério. Mas quando tem participação de crianças, eu entendo, né, na participação, na busca da leitura do livro adequado para pequena, né? Porque é Julinha, né? Não, ela é a pequena, o nome pequena? Bárbara, é isso? Eu também sou pequena, Cícero. Então é a Bárbara, né? Eu entendo essa preocupação de fazer a leitura. Mas eu queria lembrar vocês uma coisa, ó. Quando a Bárbara pediu para encarnar, ela, não sei o que era que você estava lá em cima pensando, viu, Bárbara? Mas ela escolheu um pai e uma mãe espírita. Vocês não eram espíritas quando ela nasceu? Sim. Não foi, né? Então ela sabia onde estava se metendo nessa história. Ela sabia, e ela já veio para essa existência com vocês porque ela queria receber informação espírita. Porque senão ela teria ido para escolhido uma outra família. Então, não se preocupem com essa questão de dizer assim, ó, a linguagem é elevada. Não é. O espírito dela precisa. Por isso que ela pediu para encarnar. Entreguem na fonte. Leiam com ela. O que ela não entender, vocês explicam. Aí vai ser o trabalho de vocês de ter que encontrar as palavras, tem que usar toda uma pedagogia. Mas o espiritismo é para ser entendido pelas crianças do jeito que está lá. O Kardec já pensou nisso. Então, uma criança, quando nasce num lar espírita, ela está pronta para ouvir o livro dos médiuns, o céu e o inferno. Ela está pronta para ouvir o livro dos espíritos, a Gênese. Ela está pronta. Ela pediu para isso. Os pais vão ter um trabalho, mas vai dar certo. Foi o que ela pediu, para vir num lar espírita para receber esse conteúdo. Então, não se preocupem, leiam mesmo. Leiam as obras com ela, porque é o que ela quer. Agora ela não está lembrando, mas foi isso que ela pediu. Meus amigos, Deus os abençoe, que esse grupo, né, permaneça, que esse grupo dê os frutos. Estamos juntos nisso, o CEAL abraçou vocês, assim como abraça todos os grupos que queiram estudar conosco. Conte conosco, né? Todos nós, assim, somos encantados com essa alegria de vocês, essa calma e a tranquilidade que a Júlia passa, sabe? Essa coisa zen. Essa coisa zen, esse grupo animado. Fernando, muito obrigado. Fernando, esse é seu papel. No meio das mulheres é ficar calado. Esse é o papel. Pois é. Por isso que você toca flauta, Fernando. É isso que dá para a gente fazer no meio das mulheres. Gente, como o horário extrapolou, muito obrigado. Ai, que bom. A gente se vê amanhã às 20 horas, tá bom? Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. A Bárbara quer dar um tchau. A Bárbara quer dar um tchau para vocês. Especial. Especial. Só ela. Você vê, Bárbara.
Ai, já é Libras. É Libras. Vou dublar. Muito bom estar aqui. Que coisa boa. Eu também estou querendo dizer a mesma coisa com as Libras. Eu sou um analfabeto em Libra, mas é isso que eu estou querendo dizer. Um abraço, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Pronto. A Ana vai tirar todo mundo. Falta. É isso, gente. Vamos terminar com essa alegria desse pessoal maravilhoso. Obrigado a todos que participaram, aqueles que compartilharam. Obrigado a todos. Amanhã, às 20 horas, nós estaremos com o nosso tratamento espiritual. Vamos falar de obediência e resignação. Vamos fazer prece pelos doentes. Lembra vocês que às 6 horas tem a prece no Instagram. Nós estamos todos os dias, às 18 horas, no Instagram, fazendo preces pelos que sofrem. A Ana está colocando o cartaz, enquanto isso eu vou beber água. Ato de submissão e resignação. Para muitos, a mais bela prece do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente acha essa a mais bela prece. Então, amanhã estaremos juntos estudando esse tema maravilhoso. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a participação de todos. Hoje teve muita gente aqui participando. A Ana já vai colocar cuidar do corpo e do espírito, é o tema de sábado, nos lembra a Ana, que vai ser o tratamento espiritual no sábado. Vamos lá fazer a nossa prece final para a gente encerrar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em teu nome. Rogamos a Allan Kardec que nos preside, que inspire a cada um desses grupos a se manter na boa via do estudo, na boa via da utilização do Espiritismo como ferramenta de aperfeiçoamento da alma. Obrigado pelos textos, Allan Kardec, que foram estudados durante o mês de julho. Que as suas falas nos inspirem para que possamos utilizar em nosso dia a dia, nos nossos grupos, mas acima de tudo, na nossa vida íntima, buscando a felicidade que o Espiritismo proporciona, que é a felicidade da consciência. Em teu nome, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, damos por encerrado esta reunião, rogando a Deus que nos ampare e nos proteja, que nos livre do mal, hoje e todo sempre, que assim seja. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. O pessoal está dando boa noite aqui. A Valquíria, dando até amanhã. A Roxane estava aqui. O João já se manifestou aqui. O Fernando, a Sheila. Só coisa boa. Reginaldo, a sua pergunta é muito boa. Eu vou tratar ela amanhã, tá? Porque não deu tempo, Reginaldo. O pessoal estava falando, mas eu vou comentar aquilo ali. A Ana Clébia está estudando. Nossa, que coisa! É um incentivo ver quando as pessoas estão estudando, né? Ela está lá, lendo, fazendo anotações. Parabéns, Ana Clébia. Permaneça assim. O pessoal aqui tem Rosemarie, a Kátia está dando boa noite. Kátia, você me respondeu a minha pergunta, se você vai participar amanhã. A Anice está aqui participando, minha amiga Dulce, Tereza Neuma está aqui, o Joazinho já perguntou quando é que eu vou poder participar de novo. Eu acho que eu congelei aqui. Eu estou olhando no YouTube, eu estou congelado. Aqui eu não estou não, mas no YouTube meu aqui está congelado. O Roger também vai já montar um grupo familiar, né, Roger? Francisco, a Luzia, todo mundo aqui dando boa noite. Que Deus nos abençoe, meus amigos. Olha aqui a Vanúzia, falando da gratidão, de estar
no grupo, a gente é que agradece vocês, né? Vocês estarem conosco. É sempre uma alegria. Encontros de amigos, é isso mesmo, essa é a ideia central. Um abraço a todos, boa noite. Ana, os nossos comerciais.